Glória a Deus. Mais uma vez, a graça e a paz. Nós vamos para o momento da ministração da palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 3. Não precisa diminuir o retorno. Acho que o retorno que está de frente aqui para mim que está... Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 em diante. O texto já está no mural, então nós vamos fazer a leitura. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? O Evangelho de João é um evangelho diferenciado. O Evangelho de João, ele não faz parte dos evangelhos sinóticos, ele não está incluso nesses evangelhos. Os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. E são chamados sinóticos porque a base desses evangelhos é o mesmo texto. Presume-se, isso dizem os estudiosos, que Lucas usou como base Marcos, e Mateus deve ter usado também como base os escritos de Marcos, porque muita coisa que você encontra em Marcos, você vai encontrar em Lucas e vai encontrar em Mateus. Porém, o Evangelho de João é um evangelho diferente. Existem passagens que você não vai encontrar no Evangelho de Mateus, não vai encontrar em Marcos e não vai encontrar em Lucas. Esta passagem que nós acabamos de ler, desse episódio da visita de Nicodemos, você não encontra em outra parte. Só João escreveu a respeito disto. Então João, ele traz para nós um episódio que não faz parte dos evangelhos sinóticos. João é diferente, até porque o evangelista João provavelmente foi o último dos evangelistas. Os escritores dizem que João provavelmente escreveu esse evangelho com a idade aproximadamente de 100 anos. Presume-se que João, o evangelista, tenha sido discípulo amado, aquele que se recostava em Jesus, o discípulo que era o mais jovem do grupo. Então é bem provável, sendo este o evangelista, sendo evangelista João, o amado, então esse homem, ele já tinha muito tempo como cristão. É bem provável que quando ele conheceu Jesus, tivesse talvez menos de 20 anos de idade, porque ele era muito jovem. Quando Jesus morreu, e no momento em que Jesus ressuscitou,
foram avisar que Jesus não estava no túmulo. E João, por ser o mais jovem, ele correu e chegou primeiro do que o apóstolo Pedro. Porém, João, por ser mais jovem, esperou que Pedro chegasse para que Pedro olhasse no túmulo. E esse evangelista João, que escreveu esse texto, é o mesmo que esteve ao lado de Jesus quando Jesus foi crucificado. Nenhum dos apóstolos, nenhum deles se aproximou de Jesus quando Jesus estava na cruz. Somente as mulheres estavam ali quando Jesus foi crucificado, e João foi o único dos seus apóstolos que esteve nesse momento. Então você e eu acabamos de ler um texto de um homem que provavelmente tinha 80 anos de cristão, ou mais do que 80 anos sendo um cristão, vivenciando uma vida com Cristo, vivendo única e exclusivamente para agradar ao Senhor. Então você e eu, nós temos um testemunho vivo de alguém que conhecia perfeitamente a Jesus, alguém muito próximo a Jesus. Esse episódio de Nicodemos, como eu citei, você não vai encontrar nos outros evangelhos, porém João cita. Nós não sabemos ao certo se João estava lá no momento em que Nicodemos foi visitar Jesus. Ele não diz no texto que ele estava ali acompanhando, mas é uma das possibilidades. Nicodemos foi visitar Jesus à noite, o texto nos diz isto, e diz que Nicodemos era uma pessoa importante. Ele era um fariseu, ele pertencia ao Sinédrio. O Sinédrio era um grupo de homens religiosos que era como se fosse um tribunal entre os judeus. E presume-se que Nicodemos fosse um desses homens importantes no grupo judaico. E ele foi procurar Jesus à noite. Alguns dizem que Nicodemos foi procurar Jesus à noite porque tinha vergonha de se aproximar de Jesus por ser ele um fariseu. Essa é uma das hipóteses. Uma outra hipótese é que ele não queria de forma alguma estar próximo de Jesus e ser considerado como um discípulo de Jesus. E uma terceira possibilidade em relação à visita de Nicodemos a Jesus à noite, talvez tenha sido porque Jesus era um homem extremamente ocupado. Aonde quer que Jesus estivesse, uma multidão estava ao lado de Jesus. Então é bem provável que Nicodemos procurou Jesus à noite, porque seria o momento em que Jesus não tivesse com uma multidão aos seus pés, fosse um momento em que Nicodemos tivesse um tempo para poder conversar com Jesus. Eu acredito, amados irmãos, isso é uma opinião pessoal, que essa terceira hipótese talvez seja a hipótese mais provável, porque Nicodemos, e como eu citei para vocês, se você ou eu quisermos nos aproximar de uma pessoa extremamente ocupada e importante, nos dias atuais, primeiro você precisa marcar uma entrevista, precisa falar com o secretário ou secretária, agendar uma data para conversar, e olhe lá, dificilmente, dependendo da autoridade, você nem vai conseguir falar com essa pessoa. Talvez você converse com o assessor, do assessor, do assessor, dependendo da importância dessa pessoa. No caso de Jesus, Jesus era extremamente procurado. As pessoas queriam tocar em Jesus, as pessoas queriam estar coladas com Jesus, queriam ouvir Jesus, e o momento em que Jesus tinha era o momento em que ele ia provavelmente descansar. E Nicodemos aparece e ele cumprimenta Jesus e chama Jesus de Rabi, de mestre. Nicodemos demonstra um respeito a Jesus, coisa que naturalmente um fariseu não faria. Raramente, dificilmente algum fariseu chamaria Jesus de mestre, porque para ser um mestre para um fariseu ou para um judeu tradicional, era necessário primeiro ser aceito pela comunidade judaica, ser aceito pela comunidade farisaica. Jesus não fazia parte desse grupo de fariseus, Jesus não havia estudado com nenhum mestre judaico, nenhum mestre havia estado com Jesus, e como é que Nicodemos chega e chama Jesus de mestre?
esse respeito que esse homem dedicou a Jesus. É bem provável que ele deveria ter acompanhado as falas de Jesus. É bem provável que ele deve ter ouvido Jesus nas praças ou até mesmo no templo falando, e aquele homem, ouvindo Jesus, sentiu que Jesus realmente não era um homem comum, era um homem sobrenatural. Como poderia uma pessoa comum falar como Jesus? Nos dias atuais, amados irmãos, vivenciando no Brasil do século 21, a grande maioria dos brasileiros são alfabetizados. No mundo em que Jesus viveu, raramente as pessoas eram alfabetizadas, e muito menos um filho de alguém pobre. Jesus teve um pai terreno e uma mãe terreno que eram pobres. O pai de Jesus, José, era um carpinteiro. Morava numa região pobre. Ele não teria as mínimas condições de pagar para Jesus ter estudado aos pés de algum mestre judeu. Jesus tinha uma inteligência além da normalidade. Ele sabia ler o hebraico, algo que nem os judeus tradicionais sabiam ler hebraico, somente os escribas. Jesus tinha domínio da leitura, Jesus sabia fazer interpretações, Jesus realizou curas, realizou milagres, e quando Jesus abria a sua boca, falava com grande sabedoria, e aquele homem, Nicodemos, ele ficou impressionado. E os judeus, eles tinham um hábito, principalmente um judeu estudioso, que quando surgisse algum profeta no meio deles, algum dos judeus tinha que entrevistar para saber se aquele homem era de Deus ou não. Essa também é uma das possibilidades que nós estudamos a respeito de Nicodemos. Os estudiosos dizem que provavelmente Nicodemos foi consultar Jesus, assim quando João Batista ainda estava vivo. João Batista foi visitado por muitos fariseus, e mesmo os fariseus mandavam seus empregados para saber quem era João Batista, porque havia surgido um homem falando ao meio ao deserto, falando coisas, e eles queriam saber quem era aquele homem. Da mesma forma, esses judeus, quando você acompanha a leitura nos evangelhos, Lucas mostra que quando Jesus estava em alguma casa, ali havia um grupo de fariseus. E é algo interessante em uma das passagens de Lucas, que quando Lucas relata que Jesus estava em uma casa e alguns homens tentaram entrar com alguém que estava numa maca, enfermo, e por ter tanta gente naquela casa, eles não conseguiram entrar nem se aproximar de Jesus, e foi necessário que eles abrissem um espaço no telhado e descessem uma maca próximo a Jesus. O que eu quero trazer para que vocês entendam como que era a vida de um fariseu, de um religioso no mundo antigo. Aquelas pessoas estavam com um enfermo, tiveram que abrir um espaço no telhado para descer uma cama, e Lucas nos diz que os fariseus e doutores estavam sentados ouvindo Jesus. Não é interessante isso? Se alguém doente numa maca não conseguia se aproximar de Jesus, mas os fariseus, num lugar apertado, cheio de pessoas, os fariseus estavam sentados, porque eles eram honrados pela população comum. A população considerava os fariseus como homens dignos de respeito, e eles eram muito respeitados pela forma como eles viviam. E Jesus recebeu um homem com esse cabedal, com esse conhecimento. Tudo isso que eu estou traçando para vocês, nós chamamos de pano de fundo, ou seja, nós estamos dando para vocês elementos para que vocês mesmos mergulhem na mensagem, para que vocês tentem entrar no conteúdo, para que vocês tentem vivenciar a situação, imaginar a cena, Jesus em uma casa à noite, com luz de lamparina, uma luz muito fraquinha. Aquele homem, um homem importante na cidade, vai procurar Jesus, entra onde Jesus está, e ele cumprimenta Jesus, chamando Jesus de mestre.
depois que ele faz esse cumprimento, ele diz: ninguém pode fazer as obras que o Senhor fez, ou falar o que o Senhor falou, a não ser que seja alguém enviado de Deus. Nicodemos reconhece que Jesus era um homem sobrenatural. Nicodemos reconhece a importância de Jesus. E hoje, amados irmãos, em vários lugares do mundo, não somente aqui no nosso país, mas em vários países, nesse exato momento, muitos homens e mulheres estão fazendo como você e eu, ouvindo a palavra de Jesus. Muitos homens e mulheres encontraram esse Jesus magnífico e maravilhoso, esse Jesus esplêndido, que tem ouvidos, que ouve, que acata o homem e a mulher, que por mais simples que seja o homem ou a mulher, você tem esse privilégio de aproximar-se de Jesus. E até mesmo aqueles que são importantes nesse mundo também podem se aproximar de Jesus. Mas o que a grande maioria das vezes nós contemplamos é que grande parte das pessoas, elas rejeitam a Jesus. As pessoas que têm uma escolaridade mais avançada, as pessoas que costumam viver na alta sociedade, as pessoas que têm grandes responsabilidades, raramente essas pessoas querem se aproximar, porque elas consideram que ser cristão é algo menor. Elas consideram que ser cristão é coisa de gente pobre, de pessoas semi-analfabetas. Grande parte do mundo ocidental rejeita o cristianismo, rejeita esse evangelho, porque não enxerga um lugar para eles. E você e eu estamos lendo um texto, nós acabamos de ler um texto, onde uma pessoa eminente, onde uma pessoa com grande cabedal de conhecimento, ele se sujeitou, ele entendeu quem era Jesus, procurou interrogar, saber algo a mais a respeito de Jesus. E o que ele encontrou? Ele encontrou o mestre dos mestres. Ele pôde ser contemplado por Jesus. E Nicodemos, ele se aproxima de Jesus, e Jesus coloca uma questão logo de cara para aquele homem. Jesus diz para ele que era necessário nascer de novo. É interessante essa frase de Jesus. Jesus disse para Nicodemos, Jesus respondeu: na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha que questão interessante Jesus colocou para aquele sábio homem. Jesus coloca para ele uma questão que ele fica embaraçado. Nicodemos não entendeu o propósito daquela fala de Jesus. A princípio, eu vou explicar um pouco para vocês por que era difícil para Nicodemos entender essa linguagem. O judaísmo, que era a religião em que pertencia Nicodemos, existiam pessoas estrangeiras que também, eles faziam parte do judaísmo, elas queriam fazer parte e ser como os judeus. E essas pessoas que eram estrangeiras e desejavam ser como os judeus, elas iam e elas passavam por um ritual de batismo. Porém, o batismo que essa pessoa, que é chamado de prosélito, que não era um judeu, que não havia nascido como judeu, mas tinha o desejo de ir ao templo, ele tinha o desejo de oferecer sacrifícios, ele podia chegar e ser aceito na comunidade como um prosélito. Ele passava também por um batismo, porém esse batismo não era um batismo considerado um novo nascimento. Então, quando Jesus fala para Nicodemos que era necessário nascer de novo, Nicodemos não entende. Afinal de contas, Nicodemos era um judeu, ele era fariseu, era doutor da lei. O que é que esse Jesus está falando, nascer de novo? Quem tem que nascer de novo, ou quem tem que passar por um batismo, é alguém que não é judeu, é alguém que não nasceu na descendência judaica. Na cabeça de Nicodemos não entrava essa questão que Jesus estava falando, porque Jesus não estava falando de coisas naturais, Jesus estava falando para ele de coisas espirituais. Veja como Jesus encarou a visita de Nicodemos.
Jesus estava olhando para Nicodemos e conversando com Nicodemos no nível de mestre para mestre. Porém, a linguagem de Jesus foi muito elevada para Nicodemos. É como se nos dias atuais, algum cristão, por mais simples que fosse falar com um cientista a respeito dessa linguagem. Se você disser para um cientista, olha, é necessário nascer de novo, ele vai se comportar como Nicodemos. Ele vai olhar para você e falar, escuta, crente, que negócio é esse de nascer de novo? Como é que pode um homem nascer de novo? Foi exatamente isso que Nicodemos disse para Jesus. Como pode um homem velho nascer de novo? Ele vai voltar para o ventre da mãe? Como pode isto? Aí Jesus olha para Nicodemos e Jesus continua a falar. Assim como você e eu, que passamos por esse processo do batismo. Por que é tão importante passar pelo processo do batismo? Porque é necessário passar por isso. Todos os cristãos espalhados pelo mundo passam pelo ritual do batismo. O próprio Jesus passou pelo batismo. O batismo representa um novo nascimento de qual forma? A simbologia do batismo é como que quando a pessoa ela é submergida na água. O batismo dos cristãos pode ser num tanque, pode ser numa piscina, pode ser em uma lagoa, num rio, e se não tiver nenhum outro lugar e tiver o mar, pode ser no mar também. E como é que se entende o batismo? Quando a pessoa ela é mergulhada nas águas, entende-se que aquele mergulho representa o sepultamento da pessoa. E por que isto? Que para nascer de novo a pessoa teria que morrer. Não tem como nascer de novo e continuar com essa vida. A simbologia do batismo representa uma morte. E a morte é uma simbologia, porque o preço do pecado é a morte. Deus condenou a humanidade inteira à morte. Não existe nenhum homem ou mulher na face da terra que não vá passar por esse processo da morte. É um processo que o homem procura fugir de todos os meios. Nós não conseguimos pensar nisso porque nós estamos vivos, estamos respirando. E o nosso desejo é nos manter cada vez mais vivos. É por isso que existe a medicina, é por isso que existem os medicamentos, é por isso que quando eu ou você estamos enfermos, nós procuramos especialistas, porque nós não queremos sofrer, nós não queremos morrer, nós queremos estar vivos. A nossa natureza é assim, nós lutamos pela vida. Esse processo do batismo é uma morte simbólica. A pessoa é sepultada nas águas e quando ela submerge, quando ela sai das águas, ela é considerada uma nova criatura. Todos nós, eu e você, nós fomos gerados na água, no líquido amniótico que estava no útero da sua mãe. Nós mergulhamos e fomos crescendo dentro de um líquido. E quando nós nascemos, nós respiramos o ar e saímos da água. Então essa simbologia, entrou na água, também representa como se você estivesse no ventre da mãe novamente, e quando você sai, você respira, e aí você é uma nova criatura. Era disso que Jesus estava falando para aquele homem, e ele não poderia compreender, porque isso não fazia o menor sentido para ele. E nos dias atuais, quando os evangélicos falam que é necessário passar pelo batismo, que é necessário ser nova criatura, é uma linguagem que também confunde muitas pessoas. Mas é a linguagem de Jesus, é a linguagem de como é que os cristãos podem ser e se transformar em uma nova criatura. E a partir do momento em que nós nos tornamos nova criatura, a Bíblia nos diz que o velho homem, ou seja, a criatura, ela foi antiga, ela foi sepultada. E quando nós saímos, nós somos novos. E o Senhor Jesus e o próprio Deus nos considera uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, os nossos pecados foram sepultados naquela água do batismo. Você ressurge como uma nova criatura. O peso do pecado não está mais sobre os nossos ombros. Nós não somos mais condenados à morte eterna, porque ninguém que ainda não passou por esse processo e vier a morrer, vai morrer uma morte natural,
e uma morte eterna. Porque o único processo pelo qual o homem e a mulher pode se tornar uma nova criatura é o processo do batismo. Por isso que Jesus disse que era extremamente importante para Nicodemos, e Jesus disse: Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. É assim, não tem um meio termo, não tem um outro caminho, não tem uma outra oportunidade, a única oportunidade é esta. E Jesus foi bem categórico com aquele homem. Ele ficou provavelmente de olhos estatelados, olhando para Jesus sem entender, e Jesus disse: olha, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Esse nascimento que eu e todos aqueles que passaram por esse processo nós tivemos, é um nascimento espiritual. O Espírito Santo de Deus faz parte da minha vida e da tua vida. Sem passar por esse processo, o Espírito Santo não vai estar envolvido conosco. Por quê? Porque é necessário morrer, é necessário passar por esse processo, e Jesus queria que aquele homem entendesse isto. E é bem provável que Nicodemos deve ter entendido, porque depois que Jesus foi morto, e quando ele foi ser sepultado, José de Arimateia e provavelmente também Nicodemos prepararam tanto o local para Jesus ser sepultado, quanto as especiarias. Aquele homem, ele sentiu a presença de Deus, e ele pôde contemplar que ele estava próximo de alguém extremamente especial. Esse Espírito novo, nascer no Espírito, irmãos, é o que faz com que a minha mente e a tua mente seja transformada. As pessoas não entendem por que os evangélicos, outrora fulano matava, roubava, bebia, furtava, agora virou crente, está diferente, mas não é porque ele virou crente, é porque ele nasceu, ela nasceu de novo. Se outrora a pessoa não entendia as coisas espirituais, por que não entendia? Porque a sua mentalidade era natural. Para entender as coisas espirituais é necessário nascer da água e do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não entende as coisas espirituais. E o Espírito Santo não pode habitar enquanto não tiver esse corpo transformado. E Jesus desejava muito que Nicodemos entendesse isso. E Jesus colocou essa questão, e provavelmente aquele homem saiu com a cabeça quente dali, pensando: como é que pode? Ele, sendo um judeu tradicional, um homem da lei, como é que esse profeta vem falar que eu tenho que nascer de novo? Que coisa estranha. É estranho mesmo, irmãos. É uma linguagem estranha, porque a linguagem que o povo de Deus fala não é uma linguagem comum. Nós somos chamados de loucos, porque como é que você vai entender uma coisa como esta? E é o Espírito Santo quem nos convence, irmãos. Isso não faz parte de uma ciência, não vai ser a eloquência, não vai ser a minha didática, mas é o Espírito Santo que vai falar ao teu coração, que vai falar ao meu coração. Nós provavelmente temos familiares que são pessoas que são resistentes. Qual de nós que tem filho ou filha que não está na presença de Deus, que não desejaria que o seu familiar estivesse na igreja com você? Qual é o pai ou a mãe que já conhece essa verdade, que passou por esse processo, que não gostaria de ter o seu filho louvando a Deus? Porque, irmãos, se alguns dos nossos familiares vier a falecer, sem passar por esse processo, a pessoa morre condenada, porque todos nós somos pecadores. E quando o homem que é pecador, ele morre e ele é condenado porque morreu nos seus pecados. O único meio pelo qual o homem pode ser salvo é se ele passar por esse processo do batismo. Que se ele não nascer de novo da água e do Espírito, pode ser a melhor pessoa do mundo. Pode ser a pessoa que doa dinheiro para os pobres, pode ser a pessoa que alimenta centenas de outras pessoas, você pode doar a sua roupa, pode doar a sua vida, nada disso adianta, se não passar por esse processo que Jesus estava falando para Nicodemos. Nicodemos era um homem bom, era alguém que queria saber a respeito de Jesus.
E é bem provável que Jesus, em conhecendo o coração de Nicodemos, trouxe para Nicodemos essa novidade de vida. E o evangelho é isso, é novidade de vida. Os evangélicos falam desse novo nascimento, os evangélicos pregam a palavra de Deus, e muitas vezes nós somos taxados de chatos, e às vezes somos chatos mesmos. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas sejam transformadas, não por nós. Nós não temos poder de transformar ninguém, mas quem transforma a pessoa é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é vivo, o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é poder, o Espírito Santo é uma pessoa divina. E ele mora no coração do homem e da mulher, que passou por esse processo, o processo de novo nascimento. O Espírito Santo não pode ser controlado por ninguém, irmãos. Às vezes vocês podem até ouvir pessoas fazendo campanha para obter o Espírito Santo. Isso não faz o menor sentido. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele não vai agir porque você fez 3 pulinhos para lá. O Espírito Santo não vai agir em você porque você doou certas coisas ou fez certos movimentos. O Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, ele é Deus, assim como Deus Pai, assim como Deus Filho. O Deus Espírito Santo, ele tem vontade própria. O Espírito Santo não é dominado por igreja nenhuma. O Espírito Santo não é dominado por crente nenhum. O Espírito Santo, ele tem livre acesso. Ele age do jeito que ele quer, da forma que ele quer, e ele chama quem ele quiser. É assim que a Bíblia diz, que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é o meu discurso, é a ação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem convence, e o Espírito Santo tem feito uma obra extraordinária através dos séculos, tem mudado a história de muitas pessoas, e para melhor, porque quando o Espírito Santo entra na vida de alguém, não é para piorar a vida de ninguém, mas sim para melhorar a nossa vida, pode ter certeza disso. Por quê? Porque muda, a tua vida vai mudar, se você abrir espaço para o Espírito Santo agir, ele vai dominar a tua vida. Os teus pensamentos vão ser dominados por ele, as tuas atitudes vão ser dominadas por ele. Aquilo que outrora você não conseguia resistir, mas sobre a ação do Espírito Santo você vai resistir em nome de Jesus. Não é pela força do seu braço, não é pela sua força de vontade. Muitas pessoas ficam falando assim, quando eu deixar de fumar, eu vou ser crente. Não é você que tem que deixar de fumar, você tem que abrir o seu coração e deixar que o Espírito Santo faça isso. O meu pai fumou a vida inteira. Quando ele recebeu Jesus, quando eu nasci, meu pai já fumava, para vocês terem uma ideia. E a maioria das pessoas que nasceram no interior, fumava para espantar os mosquitos, que eles falavam, né? Fumava aquele cigarro de fumo. A minha avó também fumava cachimbo. E aí espanta mesmo, espanta vizinho, espanta mosquito, espanta tudo. Porque fede, né? Aquele negócio fede muito. E meu pai fumou a vida inteira. Quando ele reconheceu Cristo na vida dele, ele não precisou fazer tratamento, não precisou colocar aqueles adesivos de nicotina, não precisou passar por terapia. O Espírito Santo libertou ele. Meu pai, vez por outra, bebia a cerveja dele, esqueceu cerveja, esqueceu cigarro, esqueceu tudo isso. Quem faz isso na vida da pessoa é o Espírito Santo. Então não fica esperando você parar. Venha como você está e deixa que o Espírito Santo faça parte dele. Entrega a tua vida, fala, Espírito Santo, resolve. O Senhor sabe como resolver, pode ter certeza que Ele sabe mesmo. Porque não depende de você, depende dEle. É Ele quem faz a obra. E foi isso que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, o Espírito sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é guiado pelo Espírito. O Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos orienta. E é isto que Jesus disse para aquele homem. Nicodemos, você está entendendo, Nicodemos? Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Você precisa entender, Nicodemos, que não é você que faz as coisas, mas é o Espírito quem faz. E Nicodemos mudou, irmãos. Nicodemos mudou. Tanto mudou que quando Jesus foi acusado
Nicodemos disse, ele disse diante dos outros fariseus, ele disse: na nossa lei nos diz que nenhum homem pode ser acusado injustamente, ele precisa ser ouvido antes. E aí disseram para Nicodemos: você é um dos deles? Por isso que você está defendendo? Então é bem provável que Nicodemos converteu-se ao Evangelho, porque ele entendeu com quem ele estava, ele entendeu como que a vida dele poderia ser diferente. E aquele homem, assim como milhões de homens e mulheres no mundo, e alguém pode achar, né, que essa coisa de evangelho é, como eu disse, é para pessoas iletradas. Irmãos, hoje o maior número de pessoas que tem curso superior no Brasil, grande parte deles são evangélicos. Se vocês forem em algumas igrejas onde tem um grande número de jovens, quase que 90% dos jovens evangélicos têm curso superior. E às vezes tem mais do que uma faculdade, tem pós-graduação, estão servindo ao Senhor, estão entendendo que a vida deles não faz sentido sem Cristo. Então o Evangelho, ele faz diferença na nossa vida. E Deus, Ele demonstra o seu amor, porque o amor de Deus não tem limites. O amor de Deus ultrapassa a razão humana. O amor de Deus vai muito além da nossa capacidade de raciocínio. E é por isso que Deus, Ele não depende de mim nem de você. Se Ele depender de algum de nós, Ele deixa de ser Deus. Deus não depende de coisa alguma. Ele faz, Ele realiza, Ele transforma. E viver uma vida, irmãos, nos dias atuais, viver para Deus. O nosso tempo aqui na terra é tão curto, irmãos, passa tão rápido. Quantas pessoas partiram por causa dessa enfermidade que assolou o mundo? Muitos jovens já partiram, muitos homens e mulheres com sonhos, com muitos sonhos, não estão mais aqui para contar, não estão mais aqui para vivenciar. Nós não somos donos de coisa alguma, nada nos pertence, nada nos pertence. A única coisa que eu e você, nós podemos ter nessa vida, é se você passar por esse processo e se tornar uma nova criatura. Você tem da parte de Deus, Deus que nunca mente e não falha, Ele nos promete uma vida eterna. Quando nós deixarmos essa vida, esse corpo material, ele descer à sepultura, a nossa alma vai estar com o Senhor. Não por ser bom ou por merecer alguma coisa, mas porque a palavra dele é verdadeira, porque a palavra dele, ela se cumpre. Então nós estamos servindo a um Deus que não nega a sua palavra. Não pensa que o evangélico ele vive achando que é melhor do que os outros. Pode até ter alguns que pensam assim, mas nós sabemos que nós não somos melhores do que ninguém, e muito pelo contrário. Se nós fôssemos bons, nós não estaríamos aqui. Porque as pessoas que se acham muito boas, elas não querem nem saber de igreja, porque as pessoas avaliam a sua vida pelo que elas são. E se existisse alguém bom, não precisava Jesus ter vindo ao mundo. Todos nós somos carentes da misericórdia do Senhor. Não existe ninguém nesse mundo que possa se justificar diante de Deus. Todos nós pecamos, todos nós somos carentes da misericórdia do Senhor. E o Senhor, Ele se agrada dos seus filhos. Essa palavra é uma palavra que atravessou séculos. Esse personagem, Nicodemos, ele foi transformado. Essa palavra tem transformado a vida de milhões e milhões de homens e mulheres, e vai continuar por quantos séculos o Senhor ainda levar para vir. Então, o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer é entregar a vida para Jesus. É entregar a vida para que Jesus administre a nossa vida. O que Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Amém? Essa é a palavra do Senhor para a nossa vida, para que você possa meditar, para que você também possa passar para outras pessoas. Todo cristão, ele tem obrigação de evangelizar, ele tem obrigação de falar. É por isso que todos os domingos nós estamos aqui ministrando a palavra. Não é para encher a tua cabeça,
é para que o teu coração e a tua mente fique transbordando de alegria de saber que você foi alcançado. Você tem que estar alegre e saber que o Senhor te alcançou. Ele olhou entre milhares e milhares de pessoas e o Espírito Santo escolheu você. O Espírito Santo disse: você é meu, você é minha. Isso é motivo de sobra para você estar feliz. Porque quantos milhões de pessoas morrem sem ouvir uma palavra da verdade? Quantas pessoas partiram nesse exato momento, estão partindo sem nunca ter ouvido falar que é necessário nascer de novo? E você está tendo essa oportunidade, você que já passou por esse processo, esteja feliz, porque você foi transformado. E quem ainda não passou, ainda é tempo de passar por esse processo. É necessário sim, é necessário nascer. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém.